com você nesta noite. Quem sabe as lutas e as tribulações não têm permitido você te adorar e exaltar o Senhor. Quem sabe as lutas, a dificuldade, a vida diária não tem permitido que você exalte o nome de Deus, não tem permitido que você se achegue a ter uma intimidade com o Senhor. Todas as vezes quando eu oro, eu costumo dizer que Ele é o meu Pai, Ele é o meu papai, porque eu nasci num lar onde meu pai e minha mãe já morreu quando eu tinha 4 para 5 anos de idade. Não tive ninguém para chamar de pai. A minha irmã cresceu comigo ali, me criando. Tinha um cunhado ali que ele não dava a mínima para mim, ele batia em mim. Cresci um garoto revoltado, comecei a conhecer as drogas, comecei a me afundar nas drogas. E ali eu comecei a conhecer tudo quanto é tipo de droga, comecei a roubar. Nós só não matei, mas naquela vida que eu levava, se o cão lembrasse de mim, com certeza eu mataria, porque eu chegava e não tinha piedade. Eu ia mesmo, mas o Senhor um dia olhou no céu, olhou para a minha vida, e Ele viu que ainda havia uma possibilidade na minha vida. E aquela história eu anunciar a palavra de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, é como o pastor apresentou a criança aqui: instrui seu filho no caminho que deve andar, para que quando ele cresça não venha desviar dele. Por quê, meu irmão? Porque o mundo oferece muitas coisas, o mundo oferece ele. Você que deu teu filho, não maltrate ele, cuide dele, para que quando ele não cresça, ele olhe para a tua cara e não te chame de mãe, para que quando ele cresça, ele não olhe para a tua cara e não te chame de pai, mas ele cresça do seu lado e diz, e bate no teu ombro e diz: esse é o meu pai, esse é aquele que criou nos caminhos do Senhor. Eu dou maior valor da presença dele, porque ele é o meu pai. Aleluia. É dessa maneira. Em meio à luta e à tribulação é que o Senhor olha para a tua vida. Quem sabe você está lá no pior momento da sua provação. Quem sabe você está como Noemi e Ruth, passando pelo deserto, caminhando pelo deserto. Uma mulher que saiu com sono, uma mulher que saiu com tudo dentro do seu coração, juntamente com teu esposo, para uma terra distante. Ela então, com todo o desejo do seu coração, o teu esposo, por nome Elimeleque, junta a sua família e parte, e vai para uma terra distante. Chegando lá, eles trabalham, crescem, começam a viver ali, mas infelizmente bate na minha vida e na sua vida aquilo que nós não queremos e que nós menos esperamos. Ela vem de repente, ela vem e leva aquele que nós mais amamos, e foi dessa maneira que aconteceu. Aquele homem faleceu, uma mulher agora, numa terra distante, seu teu esposo e ainda mais, os seus 2 filhos também se vão. E agora, o que fazer? Numa terra distante, numa terra sem amigos, numa terra sem parente, numa terra distante sem alguém para chegar em você e dizer: olha, eu sou teu amigo. Mas ela tinha apenas as suas 2 senhoras ali, e ela não poderia mais oferecer mais nada para ela. Por quê? Porque os seus filhos já tinham ido, o teu esposo já tinha ido. Ela agora estava ali totalmente agora nos seus últimos tempos da sua vida, uma mulher já de idade, ela não podia mais dar filho. Olha para as suas 2 horas agora e diz: olha, voltem para a sua terra, voltem lá para a sua terra, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês. Uma mulher que se sentiu abandonada, rejeitada, mas ainda o Senhor ainda tinha misericórdia, o Senhor ainda tinha glória. Ainda por mais, aquela mulher estava naquela situação, naquela prova que nem eu e você não queremos passar. Ela estava ali, mas ela ia, ela disse: olha, voltem para a terra de vocês. Uma que estava no caminho, porque ela ali naquele momento elas estavam em 3, pega uma, dá um beijo assim como Judas deu em Jesus, dá um beijo nela, dá um choro falso para ela, beija o rosto e vira as costas e volta novamente às práticas dos deuses estranhos. Mas uma olha para ele e diz: olha, nem a morte vai nos separar, porque eu vou com você. E ela caminhando naquele deserto, ela tinha vergonha até mesmo de entrar para dentro da sua casa, para dentro ali de onde ela morava, porque a palavra de Deus diz que essa mulher, ela até mesmo queria regentar o seu próprio nome, dizendo que ela se chamaria Mara. Ela disse: olha, não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, porque a minha alma está amargurada, a minha alma está angustiada. E ainda, quem sabe você nesta noite vem e diz: a minha prova, eu não consigo, eu não vou conseguir, não adianta, eu não vou conseguir. Mas olha, você vai conseguir, porque na frente dela tem uma grande vitória para você. E a palavra do Senhor diz: aquele que crê, verá a glória de Deus. Aleluia, Pai! Olha para Deus nessa noite. Se você crê, glória a Deus, aleluia! Porque Deus Salvador está aqui nessa noite. Aleluia, Pai! Ele está aqui nessa noite.
Rabassuri canta da. Oh, aleluia. Quem sabe você está no vale desta noite e você busca um socorro. O teu socorro está aqui. O teu socorro está aqui para te socorrer. Dentro da palavra de Deus, eu vejo um homem com o nome de Paulo e Silas. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 25. Os homens que chegaram caminhando ali, e o Senhor já veio confirmando já veio confirmando a caminhada deles ali, porque diz a palavra do Senhor que na segunda viagem missionária, aqueles homens caminhando e de repente levanta uma mulher com um espírito maligno ali e começa a dizer para ele: olha aí os homens de Deus, olhem os homens do Senhor. E começou a importunar a Paulo e Silas, a importunar. Então Paulo e Silas Paulo olha para trás e diz: eu te repreendo. E o espírito daquela jovem sai. Só que ela era uma jovem que dava muito lucro, muito dinheiro naquela cidade. Era uma jovem que os maiorais ali, os grandão, os granfinos, aqueles que tinham terra importado, aqueles que tinham muito dinheiro, não gostaram daquilo. Pegaram Paulo e Silas e levaram até ali um certo tribunal e começaram a falar palavras de blasfêmias contra eles. E então mandaram lançar, sabe aonde? Para dentro da prisão. E agora dentro de uma prisão é muito difícil louvar e adorar a Deus. Quando você está com as mãos amarradas e açoitado até o pescoço, é difícil você adorar e exaltar o nome do Senhor. Mas com eles foi de repente, porque a palavra de Deus diz que eles, à meia-noite, diz a palavra do Senhor que mesmo eles todo machucado, caiu, ferido ali diante daquele soldado que estava guardando eles. Diz a palavra do Senhor que ele olha então e dá um cutucão em Silas, para Silas: só tenho eu e você de companheiro aqui dentro. Vamos glorificar, vamos exaltar o Senhor, que ele vai nos dar vitória. E diz a palavra do Senhor que de repente, que então abalou as escrituras daquele lugar e as prisões foram abertas. Deus vai fazer de repente na sua vida. Deus vai fazer de repente, quando de repente chega, e de repente chega no meio da luta, no meio da prova, no meio da dificuldade. Não murmure, clame a Deus, ore, busque, persevere, louve ao Senhor, que Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar a vitória, meu irmão. No meio da sua luta, no meio da sua prova. Paulo e Silas, se fosse para olhar, eles diziam: olha, eu não quero mais nada com Jesus, eu vou deixar esse papo de Jesus, porque aonde quer que eu vou, eu sou machucado, eu tenho que fugir, eu tenho que parar com isso. E ainda, infelizmente, mas tem muitos que dizem por aí que Deus dá casa, Deus dá carro, que Deus dá fazenda, Deus dá boi, Deus dá tudo. Ei, meu irmão, a única promessa que Deus deixou para mim e para a tua vida é a salvação. Então agarre ela, não deixe ela fugir de você, não deixe ser persuadido, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam homens avarentos, cobiçosos, contendeiros, amantes de si mesmos, bandeiristas, murmuradores e mal pagadores, e ainda muito mais. Sabe para quê? Para te tirar da sua fé, para não deixar você crer em Jesus, para não deixar, ei, irmão,